Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês finalmente o nosso vlog de maio desse ano de 2025. Enfim, maio foi um mês que teve seus contratempos, mas consegui superá-los. Então eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, desde leituras, tivemos muitos recebidos aqui, tivemos upgrade no canal, né, já que foi o mês onde eu fui obrigado a comprar um novo microfone. Mas enfim, antes da gente começar esse vlog, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E se aparecer a estrela do Super Hype para vocês, por favor cliquem nela, ajudem os algoritmos do YouTube a compartilhar o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. Enfim, vamos parar de blá blá blá. Espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Então, vamos à nossa entrada de unboxing desse mês de maio, que são alguns livros que eu queria muito. Um deles, inclusive, eu já li e já tem vídeo opinião por aqui, que é meio que um spoiler de um dos livros que eu comprei. Mas enfim, vamos fazer o unboxing rapidinho enquanto eu tô aqui no meu horário de almoço. Como vocês podem ver, são 4 livros que eu comprei nessa leva, nesse mês. Vou começar por esse aqui. Peguei o volume 9 de A Noite Além da Janela Triangular, de Tomoko Yamashita, lançado pelo selo Pride da editora New Pop. Esse aqui é o penúltimo volume da série, que é essa série sobrenatural com exorcistas. O próximo volume é o último. Eu finalmente vou ter essa série completa na estante. A lombada dele é vermelha, como vocês podem ver. A capa com os 2 personagens protagonistas, a folha de entrada sempre vem com uma ilustração colorida dos personagens. Ele é mais 16, mas eu, sendo bem sincero, recomendaria para mais de 14 anos. É uma leitura até bem tranquila. Enfim, vocês sabem que eu faço coleção do selo Pride, então não seria surpresa ter um mangá aqui. Outro livro que eu comprei agora foi O Feitiço do Beijo, o segundo volume da série da Rachel Hawkins, que na verdade publica esses livros nos Estados Unidos pelo pseudônimo Erin Sterling, porque são romances mais adultos, mas aqui no Brasil a Alt coloca como Rachel Hawkins mesmo. Se bem que a Rachel Hawkins também está escrevendo thriller pelo nome Rachel Hawkins. Então a Erin, eu não sei para que a Erin surgiu, né? Porque teoricamente seria para os livros adultos dela, mas ela está lançando um livro adulto com o nome de Rachel Hawkins, então deve ter mudado de ideia. Eu li A Maldição do Beijo, acho que em 2022 ou 2023. Acho que foi em 2022 que saiu aqui no Brasil. Eu gostei muito da Maldição do Beijo, não foi um livro favorito, mas eu me diverti bastante, porque é uma leitura muito fluida e tal, é uma história mais adulta, como eu falei pra vocês, né? Esse aqui é a continuação, que se não me engano vai ser com a prima da protagonista, com o irmão do protagonista do livro passado. Tô muito curioso pra saber como é que é, até porque, se eu não me engano, a protagonista desse livro aqui, ela é bissexual. Se eu estou bem lembrado do primeiro volume, ela é uma personagem bissexual. Enfim, gostei muito mais dessa capa do que da capa do primeiro, que eles criaram aqui pro Brasil. É claro, a capa do primeiro tá aqui, olha. A Maldição do Ex e O Feitiço do Beijo, que é menor. Aqui, ó. O segundo livro, ele é menor do que o primeiro, então vai ser uma leitura bem rapidinha, com toda certeza. Outro livro que eu peguei agora, no começo de maio, foi, sem surpresas, A Vida Entre Marionetes, do TJ Clan, lançado pela editora Morro Branco aqui no Brasil. Esse aqui vai ser uma fantasia adulta única, assim como foi A Casa no Mar Cerulho e também Além da Porta Sussurrante. Todos os livros do TJ Clan que eu li até o momento foram favoritos pra mim, então é lógico que quando saiu esse daqui eu teria que comprar. Eu estou torcendo para que a Morro Branco traga logo as continuações de Wolfsong. Eu já li os 2 primeiros, eu tenho os 2 primeiros aqui na estante, né? E eu tô aqui na espera do 3º volume, que ainda não tem previsão de chegar aqui no Brasil, né? E esse livro aqui, do TJ Clan, era para ter lançado no ano passado. Só que no ano passado a Morro Branco ela foi comprada pela Alta Books. Então todos os livros que estavam para sair
no segundo semestre meio que foram empurrados para esse ano, né? Então tá aqui A Vida entre Marionette, do TJ Klune. Sempre um trabalho muito bonito, olha só que legal. Eles mantiveram a capa dura, até porque eu acho que outros títulos da Morro Branco estão saindo em brochura, mas o livro do TJ Klune ele saiu em capa dura mesmo. Eu acho que eles vão continuar lançando o TJ Klune em capa dura. A entrada dos capítulos, a foto do TJ Klune aqui atrás e óbvio que veio com o marcador de A Vida entre Marionette, que eu vou dizer para vocês que eu senti uma leve queda de qualidade. Os marcadores eram mais durinhos, né? Enfim, estamos sob a gestão da Altabooks. Vamos lembrar disso. Mas ele continua sendo em soft touch. E a lombada continua tendo detalhes da capa. Enfim, o último livro que eu comprei nessa leva, eu já li. E é um dos favoritos desse ano, de 2025. Enfim, se você acompanha aqui o canal, já deve estar imaginando qual é. Porque eu li em e-book. Foi um dos poucos e-books que eu li esse ano. O livro que eu comprei foi O Amanhecer na Colheita, o 5º volume da série Jogos Vorazes, o segundo prequel, a segunda história antecessora de Jogos Vorazes. Nesse livro a gente conhece a história do Haymitch, que é o mentor da Katniss e do Peeta durante os Jogos Vorazes. A gente acompanha os jogos deles, que são o 50º Jogos Vorazes, no caso, o segundo Massacre Quaternário. E foi uma história que me tirou as lágrimas. Sério, de verdade. A diagramação é tradicional dos livros de Jogos Vorazes. Só a folha que eu sinto que é mais fina, mas é mais o padrão atual do que outra coisa. Aqui tem as capas dos livros. Eu não sei pra que eles trocaram aqui, porque as capas originais continuam à venda. Mas enfim, as divisões de capítulos, né? A segunda parte é o malandro, a primeira parte é o quê? Que eu me esqueci? Aniversário. E a última parte é o pôster. Enfim. Aqui, com um pouco de alto relevo, eu sinto que nos livros anteriores o alto relevo era muito maior. Mas isso sou eu sendo chato, né? Amanhecer na Colheita, A Vida entre Marionetes, O Feitiço do Beijo e o 9º volume de A Noite Além da Janela Triangular. Foram as minhas 4 compras agora, nesse mês de maio, na Amazon. Lanche de sábado preparado e como vocês podem ver eu preparei mini pizza e também uma levada de pão de queijo para mim e para minha mãe. No copo eu já coloquei refrigerante para nós dois e hoje é um lanche especial porque é dia de Shura Gaga em Copacabana e eu vou assistir do meu conforto, do meu quarto, porque eu não sou bobo, é lógico. Enfim, o projetor já está ligado e sintonizado no Multishow. Eu já trouxe o meu lanche e também o meu refrigerante aqui no meu copo térmico aqui para o quarto. Vou assistir com os meus fones de ouvido para poder escutar a música da melhor forma possível. Enfim, eu estou muito empolgado para esse show. Não vejo a hora de começar e, enfim, vamos de Lady Gaga. Então, pessoas, chegou para mim mais um kit de lançamento do grupo Companhia das Letras, como vocês podem ver pela embalagem. Mesmo já sendo o terceiro kit que eles mandam para mim, eu confesso que ainda não estou acostumado. Porque nem quando eu era parceiro eu recebia kit, né? Eu recebia geralmente só o livro. Estou sendo mimado, não estou reclamando. Mas enfim, vamos abrir. Eu já sei qual é o livro porque, como da última vez eu vi o e-mail que eles vieram para mim, informando a nota fiscal e tal, e eu abri errado. Vou ter que abrir do outro lado. Enfim, ele vem com a proteção, que sempre vem com os livros da Companhia das Letras, e olha só, já pela caixa, já dá para saber que livro é.
Veio nessa caixa com os dizeres: dizem que receber o sangue de um deus é um presente, mas é uma maldição. Que já tem a capa do livro, né? O livro é Um Destino Tatuado em Sangue, da Danielle L. Jensen, a mesma autora de Uma Ponte entre Reinos, que eu tenho o primeiro livro. Ainda não tenho o segundo, mas eu quero ler a primeira duologia da outra série dela, né? Eu tô até com pena de abrir esse lacre, porque é um lacre tão bonito. Mas, né, o importante está dentro da caixa, não fora dela. E o livro está aqui. Nossa, veio muitos brindes. Assim como o do Jogo dos Deuses, que eu recebi mês passado, esse aqui também veio caprichado. Veio uma cartela de tatuagem, eu acho que isso é tatuagem. Tá escrito bem aqui atrás, tatuagem temporária. Que tem a ver, né, com o título do livro. Veio o pôster com a ilustração da capa. Aqui. Uma ilustração belíssima, diga-se de passagem, né? Só não tem a tipografia da capa, mas é a ilustração. E aqui a gente tem o próprio livro, que é Um Destino Tatuado em Sangue, Saga dos Sem Destino, volume 1, da Danielle L. Jensen, com o título e o nome da autora todo em hot stamp. Nossa, é um livro bem bonito mesmo. Ele não é em capa dura, mas ele é um livro muito caprichado. E deixa eu abrir aqui para mostrar como é por dentro. Esse livro é um lançamento da editora seguinte. E, nossa, gente, olha só que lindo. A lombada, a contracapa dele. Como todo livro da seguinte, vem dizendo que o livro contém, né? Vem romance proibido, mitologia nórdica. Sim, eu sabia que era mitologia nórdica. Proximidade forçada, grandes reviravoltas e só tem um cavalo. Eles adaptaram o tropo de só ter uma cama para só ter um cavalo. Ah, e importante, mesmo ele sendo da seguinte, esse livro ele é recomendado para maiores de 18 anos. Ele, diferente do Uma Ponte entre Reinos, que o Uma Ponte entre Reinos, se não me engano, ele é recomendado para maiores de 16. Esse aqui é recomendado para maiores de 18. Aqui tem a foto da Danielle L. Jensen com o marcador que sempre vem nos livros da seguinte. A entrada dos capítulos é assim, bem simples, e a entrada do livro é assim. Enfim, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal do marketing do Grupo Companhia das Letras, que está se lembrando de mim, e está enviando esses kits de lançamento. Fiquei muito feliz, porque só está enviando o livro que eu tenho interesse de fato em ler. Então, muito obrigado mesmo ao pessoal do marketing, que mais uma vez acertou de verdade nos livros que eles enviaram. E, enfim, eu vou registrar aqui no meu caderno de leituras e na minha planilha também, e colocar ele aqui no lugar certo da estante, né? E assim que eu ler Um Destino Tatuado em Sangue, eu venho aqui e converso com vocês sobre esse novo lançamento do Grupo Companhia das Letras através do selo da seguinte. Vamos de mais um unboxing internacional, de mais uma compra que eu fiz lá no site da Amazon americana através do site brasileiro, né? Vou dizer para vocês, essa foi a compra que mais demorou para chegar aqui em casa. As outras eu recebi dentro de uma semana, essa aqui foi mais ou menos 2 semanas, chegou antes do prazo, mas demorou mais, porque se eu não me engano, o pacote, esse livro aqui, ele saiu de Nova York para chegar na Flórida para ser mandado para o Brasil. Das outras vezes, os meus pedidos já saíram da Flórida, então teve essa agilidade a mais, e dessa vez ele percorreu os Estados Unidos para chegar ao Brasil, né? Eu nem esperei mais, sendo bem sincero, ser atualizado. Assim que eu já vi que chegou no Brasil, eu já comecei a ficar de olho em entrega. Engraçado, o pacote americano ele já vem dizendo que é só puxar e abrir. O livro que eu comprei foi uma HQ
e foi a Pumpkin Heads, da Rebel Royal, ilustrado pela Faith Erin Hicks. Eu já li Pumpkin Heads, já tenho opinião aqui no canal, eu li antes da pandemia, vou tentar achar o link e deixar aqui em cima para quem quiser conferir. É uma história de Dia das Bruxas que se passa nessa fazenda de abóboras. Essa fazenda aqui é praticamente um parque de diversões temáticos, onde nós vamos ter esse protagonista que quer se declarar para sua melhor amiga, que é essa daqui, e essa vai ser uma história do Arika, já que ao longo do dia, né, nessa tentativa do protagonista se declarar para a melhor amiga, ele vai acabar reencontrando todos os namorados, todos mesmo, dessa melhor amiga dele. É uma história muito fofinha, muito bem ilustrada, as ilustrações são lindas, por dentro vem um mapa da fazenda de abóboras, como vocês podem ver, olha. Vem orelha também, porque é uma publicação da First Second, assim como Bloom e assim também como Jack Please. Aqui atrás é a fazenda de noite, a foto das autoras. E eu tinha essa HQ na minha lista de desejados há muito tempo, há muitos anos, desde que eu li. Eu acho que eu li em 2017 ou 2018, só para vocês terem noção de quanto tempo, né? E acabou que esgotou o que tinha aqui no Brasil, aí eu achava que eu nunca mais ia conseguir, e agora, né, eu aproveitei a oportunidade, tanto que ele entrou em promoção na Book Friday, ele entrou em promoção e ficou por R$50 já com as taxas de importação. E ele sempre foi muito acima de R$100, R$120 e tal. Então eu sempre falava assim, um dia vai abaixar. E esse dia chegou durante a Book Friday, né? E eu consegui comprar por R$50. E é em folha de papel couché, como vocês podem ver, toda colorida e tal. É uma graça, é uma fofura essa história. Vou deixar o link aí para vocês conferirem o que eu achei de Pumpkin Heads. E se você tiver a oportunidade de conhecer essa história, conheça, porque ela é muito gostosinha, ela é muito bonitinha. É como, né, o trope de hoje em dia, Friends to Lovers, né? Enfim, gosto de verdade dessa HQ aqui e aproveitei para comprar na Book Friday lá na Amazon americana. Então, se vocês assistiram ao último vlog que eu postei aqui no canal e, né, assistiram a entrada e o encerramento daquele vlog, vocês souberam em primeira mão que o meu microfone, ele tinha falecido. Ele desviveu. Eu tinha gravado umas 2 ou 3 entradas, inclusive a entrada e o fechamento daquele vlog. Só que quando eu fui começar a editar, eu descobri que o microfone não estava captando nada. Ou seja, eu tinha a imagem, mas eu não tinha o áudio do que eu tinha falado, né? Isso me deu um certo desespero naquele momento. Porque, sério, gente, eu estava tão arrumadinho naquela entrada e naquele fechamento do vlog passado. E eu tive que gravar às pressas, numa manhã de sábado, aquela entrada todo desmantelado e tal, porque eu não tinha mais o microfone e eu precisava com urgência daquela entrada, daquele fechamento, para concluir a edição daquele vídeo, né? E daí o que eu tive que fazer? Eu tive que, né, ir atrás de um outro microfone, porque o áudio, a captação de áudio desse meu celular não é dos melhores. Eu já estava pensando em trocar o microfone por algo que me deixasse mais livre e tal, e não apenas, né, com o microfone aqui, eu tendo que me aproximar para falar dele. E juntei o útil ao agradável e comprei esse novo microfone lá na Shopee. Comprei na loja do microfone mesmo, da marca, né? É da marca Hamstone. Microfone sem fio HD de alta qualidade, que é daquele que você pode usar como lapela ou você pode segurar e tal. E como falei para vocês, eu comprei na loja oficial do microfone lá na Shopee, né? Então, não foi caro, mas também não foi barato. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Espero que tenha vindo o certo, né? O meu celular é Samsung, não é Apple. Então, se eu comprei sem querer a entrada errada, não adiantou de nada. Ignore os latidos, o Scooby tá no quintal. Ele vem assim.
Aqui é o pelinho para colocar no bocal do microfone. Esse aqui é o conector, se eu não me engano. Eu acho que é o certo. Acho que é o certo. Nossa, para tirar o microfone tá difícil. Veio o manual. Ah, aqui tá em português, ótimo. Maravilha. Que no outro dia chegou uma compra do meu pai e o manual tá em inglês e chinês. Ou seja, eu vou ter que traduzir aquele manual pro meu pai. Deixa eu só arrumar aqui. Aqui vem o cabo para carregar o microfone, que também tá. Aí vem uma caixinha. A apresentação tá 10 de 10, isso eu posso dizer. Será que ele já vem com bateria? Deixa eu ver aqui. Eu tô testando junto com vocês, gente. Eu acho que a partir de agora eu já estou registrando com o microfone. Esse é o áudio dele sem o pelinho, né? Eu vou ver como é que vai ser o áudio com o pelinho. Pera aí. Enfim, eu acho que tá sim, o áudio com o pelinho, eu acho que tá registrando. Se nada tiver dado errado, né, vocês vão estar assistindo essa parte. Se tiver dado errado, vai com certeza aparecer alguma mensagem aí na tela pra vocês, mas é sobre isso, né. Temos microfone novo, eu posso deixar como lapela. Será que assim tá captando bem? Eu não sei, eu tô tudo fazendo um teste aqui com vocês, né. Se tiver, ótimo, porque assim, ó, fico livre novamente para poder me movimentar nos vlogs, nos vídeos e tal. E eu vou poder usar na Bienal. Olha só que maravilha, eu vou poder estrear o microfone na Bienal. Eu não sei se vocês vão assistir esse vídeo antes ou depois de eu ir pra Bienal. Eu não sei. Enfim, vamos acompanhar os próximos passos. Vamos regravar uma entrada que eu já tinha feito para esse vlog, mas que por conta do microfone antigo eu acabei perdendo, porque eu falei, e no final acabou saindo sem áudio a gravação. Vou ter que fazer isso algumas vezes nesse vlog, vocês vão perceber. Mas enfim, essa entrada é para falar sobre as novidades que chegaram aqui no meu Kindle. Eu comprei alguns e-books, não foram tantos assim, sendo bem sincero, porque quando eu comecei a comprar esses e-books, acabou saindo a promoção do Kindle Unlimited por R$1,99 de 3 meses e eu consegui, mas eu comprei alguns e-books que eu quero compartilhar aqui com vocês. E vamos começar falando de Equalizados do Cássio Cipriano, que é o novo romance que ele publicou nesse ano de 2025. Essa é uma história sobre esses dois rapazes, vai ser um romance aquiliano, que vão ser obrigados a dividir o mesmo quarto, já que os pais deles estão namorando. É basicamente uma história sobre Eurodance, dos anos 90, início dos anos 2000, já que é uma paixão que os dois personagens dividem praticamente, tem muito essa relação com a música Eurodance. Enfim, é uma história muito gostosinha. Eu peguei essa história aqui porque tinha entrado, né, o financiamento coletivo de Match de Quatro Patas do Cássio Cipriano, e eu já tinha apoiado o projeto, e eu quero muito ler uma história do Cássio Cipriano, e acabei pegando essa daqui, que é a mais recente dele, e foi, se eu não me engano, R$10 que eu paguei nesse e-book daqui. Enfim, é Cássio Cipriano, eu sou muito fã das histórias do Cássio Cipriano, então com toda certeza eu ia comprar esse e-book uma hora ou outra. Outro nacional que eu acabei comprando nesse mês de maio foi O Acordo das Profundezas, da Dan Rodrigues, que é o lançamento mais recente da autora de Combate de Corações, que ele no ano passado, e que foi uma história assim que eu devorei, né, que se passava nas Olimpíadas. E essa aqui vai ter um clima bem diferente, apesar de também ser uma história aquiliana mais 18, essa história aqui vai ser um reconto de A Pequena Sereia. E pelo que a Dan Rodrigues disse, vai ser um monster romance. Já que, ao que parece, o personagem que, né, é inspirado na Ariel vai acabar se apaixonando, na verdade, pelo personagem que é inspirado na Úrsula. Estou muito curioso para saber o que Dan Rodrigues fez nessa história aqui. A capa é tão linda quanto Combate de Corações. Eu quero pegar para ler essa história aqui muito em breve, até porque Combate de Corações eu li super rápido. Outra história nacional que eu acabei pegando foi a Quero Ficar Com Você, do Jove, que também é uma história aquiliana mais 18, e eu tinha essa história na minha lista de desejados há muito, muito, muito tempo. Sério, eu tava quase fazendo aniversário lá na minha lista de desejados.
Acabou que, como eu estava fazendo essa leva de compras, né, eu olhei para ela e falei assim, ok, chegou a sua vez de entrar no meu Kindle, e foi exatamente isso que eu fiz. Essa é uma história que vai entrar naquele clichê de amigos que se apaixonam, né, só que nesse caso aqui, os amigos nem sabiam que eles eram bichos. Vai ter toda essa questão de autodescoberta, etc e tal. Enfim, tô muito, muito, muito empolgado. Espero gostar muito de Quero Ficar Com Você, com toda certeza. E a última história que eu comprei, né, nessa minha leva no Kindle foi Teacher of the Year, de M.A. Wardle. Essa é uma história que eu esperei muito ser lançada aqui no Brasil. Muito, muito, muito mesmo. Várias pessoas que eu acompanho lá fora indicaram bastante. E vai ser uma história onde um professor de jardim de infância vai acabar se apaixonando pelo pai de uma das suas alunas, que acabou de sair de um casamento e tal. Eu acho essa capa lindíssima. Ela foi atualizada na versão física, com a mesma ilustração, mas com um fundo diferente e tal, porque é um primeiro volume de uma série antológica, né? Porque cada volume é um casal diferente que basicamente trabalham nessa mesma escola de educação infantil. E essa aqui é a primeira, né, que é a principal. Enfim, estou muito, muito, muito curioso. Eu vou fazer esse esforço de ler em inglês, porque hoje em dia estou um baita preguiçoso para ler histórias em inglês. É sério. E basicamente foram esses os e-books que eu comprei agora no mês de maio. Vamos de refazer mais uma entrada que eu acabei perdendo por conta da gravação muda do meu microfone antigo, que foi a primeira leitura que eu consegui finalizar nesse mês de maio. E eu estou falando de Equalizados, do Cássio Cipriano. Como eu falei pra vocês na nossa última entrada, eu fui ler Equalizados porque o Cássio estava com essa campanha, que felizmente deu muito certo, né? Ele conseguiu alcançar a meta para financiar o seu livro, o seu próximo romance, que vai ser um romance aquiliano de Age Gap, na Se Liga, na editora Se Liga. E para não ficar só na vontade, né, de ler uma nova história do Cássio Cipriano, eu fui ler a história mais recente dele, que é esse romance aquiliano, que também vai se passar em Tocantins. O Cássio sempre está ambientando as suas histórias no norte do país. E aqui em Equalizado a gente vai conhecer o Ian e o Khalil. O Ian é esse rapaz que sempre morou com o próprio pai. Faz pouco tempo que ele acabou o ensino médio, só que ele não sabe exatamente o que fazer da vida. Ele tem muitas questões sobre qual caminho seguir. O pai dele apoia muito ele para ele ter esse tempo de pensar e de se estabelecer e saber exatamente qual caminho que ele quer seguir. E o Ian, ele perdeu a mãe muito cedo. A mãe dele era essa DJ de rádio que tinha um programa que tocava basicamente Eurodance. E ele acabou criando essa paixão, nutrindo essa paixão pela Eurodance por conta dos programas de rádio que ele tem gravado em fitas, que o pai dele gravava esses programas da mãe dele em fitas, e ele escuta todos os episódios para se conectar com a mãe e para aprender muito com a mãe sobre a própria Eurodance dos anos 90, começo dos anos 2000. Daí a gente parte pro presente. O pai do Ian começou a namorar uma médica, se eu não me engano. Essa médica está reformando a casa dela. Por isso ela vai precisar encontrar um abrigo para ficar durante esse tempo em que a casa está sendo reformada, está sendo construída do zero praticamente, e ela vai precisar ser abrigada junto com o filho dela. E o filho dela, o filho dessa médica, é o Khalil, que é esse influenciador que é muito apaixonado por música eletrônica. Ele quer ser um DJ, ele está começando a entrar na cena de DJ, de tocar à noite e tal, mas levando muito a sério a profissão. E ele também é apaixonado por Eurodance, principalmente esse Eurodance dos anos 90 e do começo dos anos 2000. E é isso que vai conectar os dois, né? Tanto o Ian, que mora nessa casa, quanto o Khalil, que está indo morar nessa casa e que está indo dormir no quarto do Ian. E nisso eles vão se conhecer, eles vão trocar ideias sobre música e os dois vão acabar se envolvendo, né, é claro. E enfim, é uma história muito cotidiana. Isso acabou me lembrando bastante o Confluentes, porque o Confluentes tinha muito esse toque de rotina, de cotidiano, que o Equalizados vai trazer aqui também. Os personagens, eles são um pouco mais velhos do que os personagens da série Scary Boys, né, que é uma série mais jovem adulta do Cássio. Porém, eles são bem mais novos do que os personagens de Confluentes. Confluentes é uma história muito mais madura. E aqui a gente tem essa história de transição, né, entre o jovem adulto e o livro mais adulto dele. É muito sobre exatamente o Ian se encontrar. É muito sobre o Khalil
resolver as suas questões com a própria mãe. É muito sobre eles se conectarem por conta da música. A música é muito importante nessa história aqui. A cena da Eurodance desse período vai ter muito essa questão de aonde eu vou a partir de agora. Enfim, uma história muito bonitinha, muito gostosa de se ler. Os capítulos são bem curtinhos, então a história vai te levando muito facilmente através das páginas. Foram 300 páginas que sinceramente passaram como manteiga. Sério, derreteu assim de uma forma extremamente gostosa e que eu adorei acompanhar. Sem sombra de dúvidas, é mais uma história 5 estrelas do Cássio Cipriano. O Cássio Cipriano, ele tem uma escrita muito madura, com características muito próprias dele, que você lê e você reconhece a narração do Cássio Cipriano, mesmo que os personagens contem essas histórias em primeira pessoa. E essa foi a minha primeira leitura desse mês de maio que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Depois que eu descobri esse truque de misturar xarope de guaraná ou de outros sucos e tal com água com gás, né, o que produz meio que um refrigerante caseiro, eu tô viciado, eu tô completamente viciado nisso. Eu poderia ter me viciado no verão, né, mas acabou que foi me viciar nessa virada do outono pro inverno. Provavelmente eu deixei o B-roll pra vocês aí rodando do preparo. É um preparo bem simples, não tem nenhum mistério. É você pegar o xarope, pegar água com gás gelada, misturar e tá pronta a bebida. E eu achei isso sensacional. Mas eu não estou aqui para falar sobre suco. Eu estou aqui para falar sobre mais uma leitura que eu finalizei nesse nosso mês de nacionais, né? Que acabou se tornando um mês temático de nacionais, que foi o Balela, de Solane Quioro, lançado aqui no Brasil pela Editora Alt, que eu recebi pela Editora Alt de cortesia. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal do marketing da Alt que enviou esse livro para mim. Esse foi um livro que, assim que foi anunciado, eu já tinha colocado na minha lista de desejados da Amazon. Aí a Alt entrou em contato comigo e falei, ótimo, tô muito empolgado para ler. Não consegui ler no lançamento, mas estou lendo agora, um pouco antes da Bienal. Se não me engano, a Solane Quioro vai estar na Bienal e o Scooby está latindo, como já deu para perceber. Balela foi uma leitura deliciosa, um romance curtinho, bem gostosinho. Ele tem menos de 250 páginas. E enfim, aqui a gente vai conhecer a Pietra e também o Eric. A Pietra, como explicar a Pietra, a nossa protagonista? Ela acabou de perder o emprego, ela está se mudando da casa das amigas para morar junto com o padrinho dela. E ela não quer voltar para casa porque ela sabe que a mãe dela vai falar pra caramba no ouvido dela por conta desse emprego que ela perdeu, que não era um emprego que exatamente trazia paixão para ela, mas foi uma indicação que a mãe dela conseguiu. Então sim, a mãe dela ia ficar bem frustrada por ela ter sido demitida desse emprego. Então ela pede refúgio na casa do padrinho dela, que era um ex-companheiro de banda do pai dela. Os dois e mais outros dois rapazes faziam parte de uma banda de pagode nos anos 90, que fizeram bastante sucesso e tinham uma música de sucesso ali nos anos 90, só que na virada para os anos 2000 a banda não continuou tendo esse sucesso, então eles acabaram se separando e eles basicamente vivem do lucro desse sucesso dos anos 90. E quando ela chega na casa do padrinho dela, ela dá de cara com o Eric no elevador. E esse encontro no elevador não é exatamente tão amistoso assim. Existe um pouco de desencontro ali no momento do elevador entre os dois, o que faz com que a Pietra, nesse primeiro momento, não goste muito assim do Eric. Mas o Eric, ele é muito amigo do padrinho dela, né, que mora no apartamento ao lado dele. E ele deixa o cachorrinho dele, o Bombom, que é esse aqui, que tá até na capa, às vezes com o padrinho dela, com o Lunito, para que ele cuide do cãozinho dele quando ele tem que
pegar um turno a mais no trabalho dele, já que ele é técnico assistente de um time de base de vôlei ali de São Paulo. Enfim, no primeiro momento, Pietra e Eric não se dão muito bem. Na verdade, a Pietra não se dá muito bem com o Eric. O Eric, ele tem aquela personalidade toda expansiva, muito carismática, etc e tal. E ele tenta ali uma aproximação com a Pietra, né, para que ela tenha simpatia por ele. Só que num dia, ela quer tirar o foco desse trabalho, tirar o foco das questões que ela tem, que ela está escondendo dos pais dela. E aí ela sabe que a única forma de que ela vai tirar o foco da mãe dela com relação a perguntas é relacionamento, porque a mãe dela queria que ela tivesse um relacionamento. E o que ela vai falar? Ela vai falar que sim, ela já está conhecendo uma pessoa, que ela já está namorando um cara, e na hora de falar um nome para esse cara, fala o nome do Eric. E ela acreditava que não ia precisar apresentar o Eric, ou mesmo envolver o Eric nessa mentira, porque ela ia engabelar a mãe durante um tempo, né? E num determinado momento ela ia falar que o relacionamento dela não deu certo e tal. Só que aí o que acontece? Sem querer, os pais dela acabam encontrando o Eric. E aí ela tem que implorar pro Eric entrar nessa mentira de que eles de fato estão nesse relacionamento para que ela consiga continuar fingindo para os pais que ela não foi demitida e etc e tal. E basicamente esse é o ponto de partida de Balela. Que Balela, por acaso, é a música de sucesso do pai dela e do padrinho dela lá nos anos 90. Né? Então tem muito essa coisa da relação a Balela. Não é apenas ela mentindo para os pais que deu esse título para o livro, é o nome da música do pai dela, né, o Balela, do grupo Semba. Tem até aqui atrás pôster do grupo Semba, não sei se vocês vão conseguir ver, mas enfim, são eles. E sério, gente, que comédia romântica maravilhosa. Sério, é muito gostosinha, é muito despretensiosa, é muito leve, é toda narrada pelo ponto de vista da Pietra. Assim, a Pietra é cabeça dura, ela é cabeça dura. Às vezes você só quer falar assim, mulher, você tá sendo cabeça dura. Mas ela é simpática, ela é uma protagonista simpática, apesar da cabeça durice dela. É muito óbvio de que o Eric está gostando da Pietra há um tempão, antes mesmo dela sugerir pra ele ser o namorado de mentira dela. Só que aí quando começa esse namoro de mentira entre os dois, que vai acabar se estendendo para as amigas dela também, por conta de N situações, então ela vai fingir para as amigas também que tá namorando o Eric, é óbvio que vai começar a sentir coisas pelo Eric, né? Porque o Eric, ele é carismático, o Eric, ele é esse cara que tem presença. E ela começa a sentir eletricidade quando o Eric toca ela, etc e tal. Enfim, né? O clichê de romance e de relacionamento falso. Mas aqui a Solane vai falar um pouco sobre a autoimagem também, a questão da Pietra, porque a Pietra é uma mulher gorda. Então tem um pouco sobre essa questão sobre a autoimagem também aqui. É um relacionamento duárico, afinal o Eric, ele vai ser um personagem bissexual e abertamente bissexual. A gente vai até conhecer um ex-namorado dele aqui. É até engraçado porque uma das amigas dela fala assim, Pietra, você é a última hétero além de seus pais. É verdade, porque basicamente todos os personagens desse livro aqui são diversos, com exceção da Pietra e dos pais dela, que são héteros. Inclusive o próprio Lunito também, ele não é hétero. Vai aparecer os personagens de Reticências aqui, numa cena muito, muito, muito legal. E eu não esperava que tivesse essa conexão com Reticências, mas vai aparecer, a gente vai ver um pouquinho do futuro dos protagonistas de Reticência. Não fica claro, pra quem não leu Reticências, que esses personagens são do livro anterior da Solane Quioro, mas quem já leu Reticências vai reconhecer os personagens na hora, assim, quando for pincelar o relacionamento deles. Então a gente vê como é que tá o casal nesse momento, né, porque esse livro aqui vai se passar um pouco depois, algum tempo depois do que o Reticências. O Eric, ele consegue te conquistar. Ele não conquista apenas a Pietra, mas ele conquista todos os personagens ao redor, inclusive os pais da própria Pietra e o leitor também. Então assim, você também fica apaixonado pelo Eric, sabe? Ele é aquele vizinho que você queria ter também. Então assim, gente, é muito fofo, é muito sensacional. A escrita da Solane Quioro é super fluida. Eu devorei esse livro aqui. Se você quer um romance contemporâneo, uma comédia romântica, como é o nome do trope, eu acabei de falar aqui nessa entrada mesmo, relacionamento falso, isso, é uma história de relacionamento falso, muito fofa. Tem toda a questão da Pietra também encontrando a sua verdadeira vocação, né, porque a gente começa o livro ela não tendo muita certeza do que fazer, e, enfim,
ela vai encontrar a verdadeira paixão dela aqui, e que tem um pouco a ver com música também, e o padrinho dela vai ajudar muito ela nesse processo. Enfim, uma graça, uma fofura, super recomendo. É uma leitura de uma tarde de outono. Se você puder ler, leia, e assim, se você puder comprar na Bienal, compra, porque com toda certeza vai ser uma ótima leitura. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, depois de uma longa espera. Espero de verdade que vocês tenham gostado de acompanhar e que tenham assistido até aqui. Se gostaram, deixe seu gostei. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi Beneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.